Nesse vídeo eu vou tratar com você a respeito da seguinte questão: o que seria melhor nesse momento, Banco do Brasil ou BB Seguridade? E será que é possível deter as duas ações na carteira? Vem comigo. Olha, se há duas ações que estão performando na contramão do mercado, com o Ibovespa voando, são Banco do Brasil e BB Seguridade. Não à toa que, olha só, Banco do Brasil, pegando-se aqui os últimos 12 meses, ele está caindo 19,93%. Já a BB Seguridade está caindo 19,17%. Alta correlação positiva aqui. Ou seja, as duas indo na mesma direção, inclusive com quase a mesma intensidade. No corrente ano, a BB Seguridade acumula uma queda de 4% e o Banco do Brasil uma leve alta de 4,7%. Pois muito bem, diante desse cenário, com as duas ações caindo quase a mesma coisa, qual seria mais interessante nesse momento? Mas antes de continuar, eu quero te dar um recado aqui do Igor Contador, que é o meu contador pessoal. Ele faz a contabilidade da minha pessoa física, ele que mexe toda a parte ali de imposto de renda, bolsa de valores, tá tudo na mão dele. Então o que acontece? Você pode ter aplicativo, utilizar Investor 10, utilizar Revar, etc. Mas isso pode ser insuficiente, talvez você precise de um profissional. Porque o profissional, ele vai fazer o negócio para você para não ficar se preocupando com conferência. Você não tem que ficar conferindo nada. Você delega o trabalho e pronto, né? E aqui ele faz de tudo, não fica limitado à bolsa de valores no Brasil. Ele pega exterior, cripto, integral, toda a declaração. O Igor tem mais de 10 anos de experiência e já há muito tempo eu indico ele aqui porque ele faz a minha contabilidade. Então é um caminho natural indicar o Igor. Então siga ele no Instagram, ele traz ali conteúdo a respeito de imposto de renda. E se precisar do trabalho dele, eu vou deixar aqui embaixo o contato de WhatsApp do Igor. Vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Pode entrar em contato com ele e falar que eu vim pelo Mirai e ele disse que o seu trabalho é confiável. Pronto, o Igor vai te atender bem, pode ter certeza. Recado dado, vamos aqui ao tema desse vídeo. É evidente que eu não posso simplesmente olhar para múltiplos, comparando o Banco do Brasil com o BB Seguridade. Os múltiplos aqui são completamente distintos. O indicador preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil é extremamente baixo, de apenas 0,70. Em BB Seguridade, mais de 6. Inviável essa comparação. Até porque esse indicador é alto em BB Seguridade, porque o nível de ROI, de retorno sobre patrimônio líquido, na empresa, eu nem vou pegar esses 86%. Vou pegar aqui o mais baixo, 50%, 45%. Fica ali próximo a 50%. Ao passo que o Banco do Brasil, na verdade, nenhuma empresa do setor bancário tem condição de ter um ROI de 40% a 50%. O ROI do Banco do Brasil está baixo, mas na média ficou em 13,5%. Então já começa por aí. Indicador preço-lucro também não dá para olhar dessa forma, uma vez que o indicador preço-lucro do Banco do Brasil está alto porque o resultado caiu mais de 40%. Ao passo que em BB Seguridade não houve queda de resultado em 2025. E aí o indicador ficou até mais baixo do que o normal. Mas a tendência é com a queda do resultado nesse ano de 2026, o indicador ir acima de 8 vezes. Então, na verdade, múltiplo preço-lucro em BB Seguridade, a gente espera mais de 8 vezes. Como? Nossa projeção de lucro em BB Seguridade é de 8,3 bilhões de reais, eu divido pelo número de ações que eu encontro aqui no Investidor 10, clicando aqui em empresa, eu sou direcionado rapidamente aqui para baixo e eu pego o número de ações, 1,9 bilhão de ações. Eu vou simplesmente dividir esse número, 8,3 bi, por 1,941. Eu chego a 4,27 por ação. E aí, o que é o indicador preço-lucro por ação? 4,27, né? Então é 34,30, que é o preço, por 4,27. Então 8 vezes lucro. Esse é o indicador que eu posso esperar nesses preços de hoje em BB Seguridade. Já em Banco do Brasil, o que a gente pode esperar? Um lucro de 20 bilhões de reais. Então eu vou colocar aqui simplesmente 20 mil. Vou clicar em empresa novamente. Vou pegar aqui o número de papéis, 5,730, então eu vou dividir por 5,730, chego aí a 3,50, né? 3,50 por ação. E agora, o que eu faço? Simplesmente eu pego a cotação de 22,70 no momento da gravação desse vídeo e divido por 3,50 de lucro, 6,5. Então, o múltiplo de BB Seguridade é maior, até historicamente falando. Quando a gente pega aqui o índice preço-lucro histórico do Banco do Brasil, ficou na média em 7. Essa é a média mesmo do Banco do Brasil. Já a BB Seguridade, quando você pega o histórico, ficou em quase 11.
11. E na verdade, no passado, era comum o mercado precificar a ação a 14 vezes os lucros corporativos. E aí a gente está falando de um múltiplo muito alto. Será que ele se justificava? Na verdade, não. Na verdade, não. Não à toa que, olha só, nos últimos 5 anos o retorno de BB Seguridade foi excepcional, 137%. Já Banco do Brasil, por conta da queda, 117%. Aí foi mais baixinho. Mas ainda assim foi um bom retorno, tá? Foi um retorno que superou 15% ao ano. Tá ótimo, mesmo com toda essa queda. Perfeito então. Então com BB Seguridade eu ganhei mais. Só que em 10 anos eu perdi, porque eu ganhei só 150%. Em 10 anos isso aqui é pouco, pensando em Brasil, né? E já o Banco do Brasil entregou 252%. 252% me deu aí 13,5% ao ano. Retorno ok. Foi em linha com o Ibovespa, na verdade, mas por conta dessa queda. Lembrando que o Banco do Brasil, ele chegou aqui a um topo de quase R$ 30 e aí corrigiu, né? Mas enfim, o que você precisa olhar é o seguinte. Bom, quanto que eu posso ganhar em Banco do Brasil? Quanto que eu posso ganhar em BB Seguridade? Para além disso, onde que eu tendo a ganhar mais dividendos? A resposta sobre os dividendos é bastante óbvia. Por quê? Porque ele depende do payout. O dividendo, ele depende do payout. E o payout histórico da BB Seguridade é de quase 85% na média. Ignorando aqui os extremos, uns 80%. Entre 80% e 85% é o que você pode esperar a título de payout em BB Seguridade. Já em Banco do Brasil, não espere tudo isso. É um payout bem mais contido que no histórico fica aqui, ó, quase 40%. Então você pode esperar, olha só, 80 a 85 em BB Seguridade, de 35 a 45 em Banco do Brasil. Para resumir, 40 em Banco do Brasil, 80 em BB Seguridade. Aí você pode esperar. Então, a diferença do dobro. Então é óbvio que você vai receber mais dividendos em BB Seguridade. Então, se a sua pretensão é dividendo, e como as duas ações estão baratas hoje, inclusive com quase o mesmo nível de margem de segurança, minha margem de segurança em Banco do Brasil hoje uns 20, 21%, em BB Seguridade 15%. Então o Banco do Brasil é mais barato, tá? Ele é mais barato hoje. Então ele poderia, pelo menos a médio prazo, produzir mais ganho de capital que a BB Seguridade. Então pensando em ganho de capital, Banco do Brasil hoje é uma melhor opção. É uma melhor opção. Agora, eu preciso olhar para o seguinte. Faz sentido eu comprar Banco do Brasil a 6,5 a 7 vezes lucro e BB Seguridade a 8 vezes lucro? O que justifica esse múltiplo de cada uma dessas empresas? O que justifica é o crescimento do lucro líquido. O Peter Lynch já mostrou no seu livro O Jeito Peter Lynch de Investir que o múltiplo índice preço-lucro, ou PE, PE, Price Earnings, é um múltiplo que precisa ser olhado em conjunto com o crescimento do lucro da empresa. Se o lucro da empresa cresce 10% ao ano, um múltiplo de 6, 7 é muito baixo, sinalizando que a empresa está barata. Já, se a empresa cresce 7 e o múltiplo é 10 ou mais do que isso, sinaliza que a empresa não está barata. E foi isso que aconteceu com a BB Seguridade. Negociava, como a gente viu, a 14 vezes os lucros, de tal modo que o mercado acabou exagerando na expectativa com o BB Seguridade. E por que ele fez isso, hein? Um dos indicativos pode ter sido o alto nível de rentabilidade, esse ROI espetacular da BB Seguridade. Mas é que, na verdade, a BB Seguridade cresceu bem. Deixa eu te mostrar aqui. E aí a gente vai comparar aqui 2013, quando teve ali a cisão e aí a BB Seguridade foi cindida do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o controlador hoje, mas antes era uma coisa só, então teve a cisão. E a gente está falando de 2013. Em 2013, o Banco do Brasil lucrou 15,8 bilhões de reais, perfeito? A BB Seguridade, no mesmo período, lucrou 2,3 bilhões. Nesse sentido, a gente está falando de 13 anos, né? 13 anos. No final das contas, aí eu vou, na verdade, colocar aqui o Banco do Brasil como se ele tivesse parado nos 36 bilhões. Peguei de um recorde ao outro, tá? Senão fica injusta a comparação. De todo modo, o crescimento anual do lucro líquido do Banco do Brasil não foi muito acima de 6,5% ao ano, que é o múltiplo atual. E o histórico de múltiplo é 7 vezes lucro. Então, perceba, não dá para você esperar, em termos de crescimento anual do lucro líquido em Banco do Brasil, na atividade bancária especialmente, mais do que 6% ao ano. Se você esperar mais do que isso, provavelmente você vai estar sendo otimista nas projeções. Claro, isso olhando de um recorde de lucro para outro. Se eu pegar hoje o lucro que está muito baixo, né, o lucro caiu para 20 bilhões, a tendência é que eu tenha aí um crescimento de 15% ao ano desse lucro ou mais, na recuperação. Mas de um topo para outro,
6,5%. Perfeito? Agora, com BB Seguridade, que lucrou 2,3 bilhões em 2013, e pensando nesse ano de hoje, 2026, em que o lucro deve cair para uns 8,3 bi, ela cresceu 10. Se eu pegar o máximo de lucro, que foi 9 bilhões, que foi 2025, ela cresceu 11. Então veja que é um crescimento espetacular, mas que ainda não justifica um PL de 14. E se eu estreitar ainda mais o prazo, pegando só os últimos 10 anos, foi de 4 bilhões para 9. Daí cresceu 8%. Se a gente pegar o ano de 2026, cresceu 7,5%. Diante desses dados históricos, o que a gente pode esperar, tanto em BB Seguridade quanto em Banco do Brasil, em termos de crescimento do lucro líquido? Banco do Brasil, no histórico mais longo, 6,5%. Preferi um pouco para baixo, por margem de segurança, 6%. BB Seguridade, entre 7% a 8%. Margem de segurança, 7,5%. Então, eu posso sim esperar mais crescimento em BB Seguridade. Posso sim, no histórico longo, mas é que hoje o Banco do Brasil teve uma queda forte nos resultados. Então a tendência é que ele produza mais ganho de capital. Mas, afora as crises, eu posso esperar mais crescimento em BB Seguridade. O que justifica eu pagar um múltiplo mais caro nela. Mas não tão mais caro, senão meu retorno tende a ser mais baixo, como foi nesses últimos 10 anos. Então, se eu comprar BB Seguridade até 8 vezes lucro, como é hoje, eu estou fazendo um excelente negócio, porque está muito próximo do crescimento do resultado da empresa no histórico. E com o Banco do Brasil, se eu comprar no múltiplo de hoje também, a tendência é a mesma. Então hoje você tem aí duas empresas a preços interessantes, com yield interessante, pensando em ganho de capital nas duas, inclusive, mas especialmente no Banco do Brasil, em que eu posso optar por maiores dividendos em BB Seguridade ou segurar o dividendo agora, pensando numa recuperação do agronegócio, mas comprando o Banco do Brasil a um preço bastante descontado. E será que dá para ter as duas no portfólio, no mesmo portfólio, mesmo o Banco do Brasil sendo controlador da BB Seguridade? Já vou te responder isso, mas antes, se você quiser se aprofundar sobre investimentos, aprender a investir sozinho, se tornar um investidor independente, eu te convido a fazer o meu treinamento Formação Mirai Invest, que está presente aqui na minha comunidade FMI, onde além desse treinamento, 40 horas aula, você conta com relatórios de análise escritos por mim, tem nada de IA aqui, de ações, de dividendos, de crescimento, fundos imobiliários, planilha de valor intrínseco das ações que eu utilizo para a tomada de decisão de investimento, diversos materiais complementares e os vídeos exclusivos que eu publico para os membros do canal. Tudo isso e muito mais em um só lugar, que é a comunidade FMI. Para testar, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, respondendo essa questão, se eu posso ter as duas na carteira, eu particularmente não vejo tanto problema assim, porque, vamos lá, por mais que eu tenha aqui, a princípio, uma correlação positiva em termos de cotação, o retorno histórico não foi idêntico nas duas. Ora, aqui foi 150, aqui foi 250, totalmente diferente. Riscos são diferentes. BB Seguridade, setor de seguros, consórcio. Aqui pega também, mas não é o principal risco. Outro detalhe, aqui a ingerência estatal é maior. Aqui é menor na BB Seguridade. Aqui em BB Seguridade a tendência é ter um crescimento maior. Aqui um crescimento menor. Aqui a tendência é ter uma regularidade maior dos dividendos. Então aqui eu posso obter uma remuneração da carteira no curto prazo superior. Eu posso utilizar esse recurso para comprar outras ações mais baratas. Por exemplo, você pode ter um cenário onde o BB Seguridade alcançou o preço justo, você comprou no momento adequado, o Banco do Brasil ficou para trás, e aí você está recebendo altos dividendos do BB Seguridade e você quer agora comprar Banco do Brasil. Você pode, com os dividendos da BB Seguridade. Então é cabível sim ter as duas, mas você pode fazer a opção. Se você entender que, eu quero garantir minha aposentadoria o mais rápido possível, então eu quero os dividendos maiores agora, depois eu penso no ganho de capital, então você pode ir para a BB Seguridade no primeiro momento. Isso também é válido. Não existe fórmula mágica. O importante é você entender o propósito de cada ativo na sua carteira, os riscos, e a partir disso ir tomando as suas decisões. No final das contas, o que mais importa é você focar na sua carteira em dividendos, em rentabilidade, em histórico de crescimento dos lucros e valuation atrativo. Afora isso, como você vai diversificando, pode ir tranquilo, que esse não é o maior dos problemas. Nem deveria ser um problema a diversificação. Você vai fazendo isso com o tempo, de acordo com o momento, porque investir é circunstancial. BB Seguridade não é a melhor empresa do setor de seguros do país. A Caixa Seguridade, inclusive, é melhor, mas não dá para comprar Caixa Seguridade, porque senão eu posso incorrer no mesmo erro da pessoa que pagou 14 vezes lucro em BB Seguridade
Seguridade teve um retorno baixo ao longo do tempo. Porque, veja, a pessoa que comprou lá atrás teve um retorno baixo porque pagou caro. Estava com uma expectativa de crescimento muito alta em BB Seguridade. Mas o cara que entendeu que o múltiplo ficou justo ou abaixo do justo nos últimos 5 anos, ganhou bastante dinheiro. Então, basicamente, esta é a minha visão. Gostaria de entender a sua opinião. Então é só comentar aqui embaixo e também deixar alguma sugestão de vídeo ou assunto que você queira que eu comente. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!